PT é um partido atípico, né? Porque ele vem de uma história partidária que ele não tem cacique, ele tem as correntes ali dentro do partido que dão seus tons e segmentos. Tive o partido hoje de Lauro de Freitas com uma gama de candidatos, né? Fora o grupo da base, mas o próprio PT já entra, de uma certa forma, com uma gama de nomes colocada. Lula Maciel, Naide Brito, Ingrid Leila e por aí vai, Apo Vinagre e tal. E como é também, como é isso, conter dentro ali do partido, você como presidente hoje? Porque você tem que dialogar com os outros partidos, mas você já sai de dentro do seu partido com uma gama forte, que é um partido de sucessão da prefeita, que é um partido do governo atual, da gestora, e como é você já conter essa, não digo briga, mas essa disputa interna, eleitoral interna, para afunilar o candidato e conversar com os outros partidos? Olha, o que eu estava falando, a reunião passada, que foi no sábado agora, foi muito tranquila, as pessoas colocando o nome, mas de qualquer forma, todas dizem a mesma coisa. Meu nome está à disposição, mas o nome que sair é o nome que eu vou trabalhar, sendo meu ou não. Todo mundo colocou isso. Naide colocou isso, Ailton colocou isso, que estava na reunião, Rosalva colocou isso, Leila colocou isso. Então, as pessoas, a Apio também, todo mundo. Então, assim, essa é a discussão. Então, o primeiro consenso é esse. Entendi. Nós temos nomes, mas aquele nome que for definido é o nome que vai unificar os demais. Então, para isso, a gente está fazendo um processo para que seja um processo de que as pessoas possam colocar por que são candidatos, para tentar convencer as pessoas, para esclarecer, e com isso a gente também ganhar uma construção de um processo em que a gente possa sair também com um programa, com uma proposta mais bem elaborada também. Há possibilidade de prévias? Eu acho muito difícil ter prévias. O PT é assim, o PT é muito dinâmico e as pessoas têm isso no regimento, no estatuto do partido, mas não tenho percebido ninguém com esse tipo de intenção, né? Sim. Hoje o PT está na federação, né? PV e PCdoB. Isso, PV e PCdoB. E está tranquilo, porque tanto o PCdoB como o PV entendem que o nome deve sair do PT. Não, pode até não ser, dependendo das circunstâncias e tal, mas é bem provável que seja isso. Então, eu, como presidente do partido, é o que eu estou construindo. Agora, vamos dialogar com os outros partidos e ver quais são as questões que a gente pode ir resolvendo. Nesse processo todo, quem está na frente também é a prefeita Moema. Hoje, por exemplo, tem essa reunião que ela chamou, vai ser com os pré-candidatos, exatamente para a gente ir discutindo a necessidade de ser uma disputa fraterna, de ser uma questão de construção de um projeto, e dentro do projeto a gente vê quem é que melhor se coloca. Nós temos, além da história, da estrutura do partido, tudo isso, nós temos também, sempre fizemos processos democráticos e sempre saímos, assim, não tem muitos anos que o PT, na maioria dos municípios, não faz prévia, por exemplo, porque a gente chega sempre a um processo consensual, ou então um diretório, uma reunião do diretório, mas a gente não está querendo levar isso para nenhum tipo de votação, a gente está querendo ir afunilando para que a gente possa chegar a um nome de uma forma mais tranquila. O funilamento natural, né? Com o crescimento, tem as pesquisas que vão ser feitas, tem uma série de questões que podem ajudar nessa discussão, nesse processo. E a questão de Lauro de Freitas, é importante de Lauro de Freitas, que é a sétima economia do Estado, região metropolitana, e vem aí junto o Camaçari, né? Eu costumo dizer que Lauro de Freitas é o território livre da Bahia, porque é PT cercado de... Era DEM, agora é União Brasil por todos os lados. Então, a gente vai disputar, tem uma disputa em Salvador, que não é o PT na cabeça, mas a gente vai estar nesse processo. E tem Camaçari com Caetano, que é uma figura muito querida em Camaçari, o que tem em Camaçari é o que fez, né? Se você for, é uma coisa de Lauro de Freitas, você pode criticar, mas quando você olha o que foi feito,
foram os governos do PT que fizeram, né? Então, por exemplo, aqui em Lauro, a drenagem que foi feito e a questão do esgotamento que está sendo feito é para solucionar problemas históricos, mas as pessoas muitas vezes não veem porque está debaixo da terra, mas as pessoas sabem a importância. E sabem porque, assim, é claro que quando a chuva é muito grande, principalmente porque tem muita sujeira, às vezes nos bueiros e tal, algumas áreas alagam, mas muito menos do que era antes, né? Sem sombra de dúvida. Então, há um processo de prevenção, de cuidado, para cuidar da população mesmo, né? Para que a gente tire os problemas maiores. Então, por exemplo, o esgotamento sanitário está andando bastante, mas como é do fim para o começo, vai demorar um pouquinho para chegar em alguns lugares, mas já está. E tem um estudo também que Lauro Freitas é típico da maré, né? Quando a maré sobe, a água não desce. Não, em casa, por exemplo, é visível quando o lençol sobe, né? Então, assim, você percebe pelo próprio terreno uma série de coisas. Então, tem lugar que se você cavar um pouquinho aparece água. Sim. Então, Lauro de Freitas tem isso. É ruim por um lado e bom por outro, né? Porque é melhor do que a seca. Sim. Mas muitos enchentes já marcaram o município. Mas a gente já tem tido menos história disso. Mas, de qualquer forma, é algo que tem que se preocupar, porque quando chove uma quantidade grande demais e há um processo de desequilíbrio com a natureza muito forte, a tendência é o clima ficar mais quente, a chuva vir com maior quantidade. A gente já, né, teve lugares aqui no Brasil que já teve até vendaval, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que entender que a natureza está dizendo para a gente, está no limite, né? Então, por mais que a gente faça, a gente precisa pensar em como é que a gente vai preservar a natureza, porque sem ela a gente não vive, né? E a gente está sentindo literalmente na pele como a mudança climática está nos atingindo. Ô Jones, o PT já tem uma data certa para anunciar o nome do candidato a prefeito e o vice? Antes da convenção. Olha, o povo está esperando agora em março. Tá quiabo. Eu acho que até o final de março a gente deve ter uma definição. Porque o início de abril já é descompatibilização de quem vai sair. E assim, o processo está muito tranquilo. É porque às vezes as pessoas que estão de fora só vê a quantidade de nome, mas a gente vê a discussão interna, a forma como que as pessoas estão colocando. E é interessante, as pessoas têm desejo de atuar no município que vive, que, né, tem. Então é natural que tenha esse desejo de candidatura, mas ninguém está colocando a candidatura acima do partido, ou acima da cidade, ou acima do coletivo. Então a gente está muito atento com a base partidária. Então, assim, tá um processo muito tranquilo. Eu já vi diversos processos, já participei de diversos processos. O clima está muito, internamente o clima está muito tranquilo. Claro que tem sempre um problema aqui e acolá, porque eu costumo dizer que o PT é o partido mais completo, né? Porque quando vai para o governo já leva a oposição, porque tem gente do partido que já critica o governo, é simples. Mas, assim, é coisa do PT mesmo, a característica de um partido que foi formado num processo de lutas, e então é muito crítico com a gente mesmo. Então, assim, as críticas internas são muito frequentes e muito... São as correntes, né? Mas assim, não é só a questão de corrente, porque também, assim, a gente quer fazer mais e às vezes a gente percebe as dificuldades e muita gente critica, né? Porque também é muito difícil. Gestão pública é muito complicado. Para você fazer qualquer coisa demora 8 meses. Você tem que fazer o projeto, depois você tem que fazer a licitação, depois você tem que aguardar o processo e tal. Então, são coisas demoradas para você fazer qualquer coisa. Então, tem que sempre ter planejamento, né? E a velocidade nunca é aquela velocidade que a gente gostaria, é a velocidade da realidade, né? A vida é assim. A gente percebe... Porque eu estou escrevendo um outro livro em que eu falo o que eu pensava quando eu comecei a minha militância e o que eu penso hoje, qual a diferença. E uma das coisas que eu percebi, a maior diferença é a relação com o tempo. Quando você é mais novo, você quer fazer para amanhã,
né? Sim. E depois você percebe que o processo histórico é uma coisa mais demorada, mais difícil de construção. Mas você percebe como foi evoluindo. Então, se nós temos evoluído muito, é que às vezes as pessoas não percebem. Mas um tempo atrás, o racismo era a coisa mais natural do mundo. Feminicídio, o homem podia matar a mulher em defesa da honra. Então, quer dizer, a mulher não. Se o homem tivesse uma relação extraconjugal, ela não podia fazer nada, mas ele podia. Então, esse tipo de coisa que está acabando, a gente percebe como é que a sociedade está amadurecendo e evoluindo em conceitos, em concepções. Claro, tem sempre aqueles que destoam. Pararam no tempo. Mas que querem voltar, né, ao tempo das cavernas, que querem, né, ainda tem trabalho escravo, ainda tem uma série de coisas. Mas nós temos evoluído muito. Então, uma das coisas que eu percebo nesse processo, na vida política e tudo, é essa questão de ter paciência. Ter firmeza para construir, mas ter paciência para conseguir. Então, é o que a gente está fazendo aqui em Lauro. Está tendo paciência para construir um processo que seja um processo maduro, um processo tranquilo, sem maiores atritos. Mas tem que ter paciência. O Júnior construir uma chapa para 2024 também está de olho no oponente, né? Hoje gera em torno de Teobaldo. Porque eles não têm nomes, né? Tem Teobaldo, que eu não sei se vai ser candidato realmente, porque Débora se inviabilizou, né? E por isso que talvez esteja esse desespero dela todo, de fazer as confusões na Câmara e tal, porque ela não tem mais nada a perder, né? Já perdeu, o mandato está praticamente perdido e está inelegível. Então, é óbvio que a justiça ela tem que ser muito coerente. Então, quando você julga um mandato, o correto é a pessoa ficar no mandato até o julgamento final. Porque se não for cassado, você já perdeu um período. Então, é normal que haja uma liminar que garanta que ela fique até o julgamento. Mas ninguém, nem o pessoal ligado a ela, acredita que vai ter algum tipo de vitória, porque ela é reconfessa. Porque o próprio advogado admitiu que ela usou o dinheiro e não botou na campanha, não botou na prestação de contas. Isso é ilegal, isso é crime. Então, é um crime eleitoral. E ela tem que, por isso, ficar inelegível. Então, é uma coisa que não tem defesa, né? Por outro lado, na política principalmente, o pessoal adora a traição, mas detesta o traidor, né? Então, ela ficou com Moema anos e anos. Depois, 15 dias antes da eleição, ela rompe. Não tem lógica, não tem explicação. E aí, ela vai para o outro lado. O outro lado não confia nela. Porque se ela traiu Moema depois de tantos anos, não vai traí-los também? Quando eu digo que está em torno de Teobaldo, porque eu vi uma publicação de ACM Neto, que é um dos cacife e um dos liderantes deles, e ele declara o nome de Teobaldo. Porque é o que Neto quer, mas não é necessariamente o que Teobaldo quer. Né? Porque ele sabe que é uma empreitada muito difícil. Viu a eleição passada, perdeu. E porque assim, a oposição fala mal, mas não fala mais nada. Critica, fala mal de tudo, mas não tem uma proposta, não tem uma coisa para dizer para a população. Nós temos para mostrar um monte de coisa que a gente fez. Problemas todo mundo tem, a gente sabe disso e tal, mas estamos construindo as coisas. Qual é a proposta da oposição, além de falar mal de Moema? Não tem. Você pega Tenóbio, o Tenóbio fala mal de todo mundo. Não tem uma proposta. Não diz nada de positivo. Quem vai votar numa pessoa que não tem nem proposta? Então, esse é o problema da oposição. A oposição está... Também tem o nome de João Leão. Mas João Leão dificilmente vai ser candidato também. Mas quando você faz uma pesquisa que vê os melhores prefeitos de Lauro de Freitas, ele nem aparece. Então, assim, o que é uma pena, porque ele foi candidato a deputado federal sendo vice-governador. Teve 5 mil votos para deputado federal. Foi o que eu tive para deputado estadual na eleição anterior. Então, assim, não tem mais aquele peso que ele tinha antes. Embora
Eu respeito muito o Leão, acho que é uma pessoa que contribuiu muito, mas o tempo é isso, o tempo ele vem e passa. Né? Não adianta você insistir em algumas coisas. Acho que, isso que eu falo, quando você começa... Por que Neto está insistindo no nome do Teobaldo? Porque não tem outro. Se ele achasse que Leão tinha chance, ele ia apostar em Leão e não em Teobaldo. Então, eles estão insistindo, mas não me parece que seja o que Teobaldo quer. Também, se for ele, também não tem problema. Nós não vamos escolher o candidato da oposição. Há uma possibilidade de uma terceira via, James? Não tem terceira via, não. Não tem terceira via. Eu digo, algum ego ferido ali de nome não ser escolhido e se lançar candidato? Eu acho muito difícil. Porque seria suicídio? Não, assim, se você for ver o discurso de todas as pessoas que estão nesse processo, pelo menos os que estão no nosso campo, todos disseram que vão apoiar o candidato que foi escolhido. Então, não vejo problema.